Olá, tudo bem? Aqui é o professor Igor, de Geografia do Colégio Novo Éden. Hoje vamos trabalhar conteúdo de segundo ano, Espaço Agrário Brasileiro, Avanço da Fronteira Agrícola. Isso aí. Pessoal, então observe essa imagem, tá? Ela ilustra bem, ela retrata bem os dois modelos de produção agrícola que a gente tem, tá? Que existe, né? O modelo intensivo. O modelo intensivo você utiliza todos os recursos possíveis para aumentar a produtividade. Quais são eles, professor? Então, recurso financeiro, o emprego de mão de obra mecanizada, você tem técnicas agrícolas modernas, ok? Tecnologias também, inclusive. Você tem a utilização de insumos e defensivos agrícolas, agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, herbicidas. Você pode utilizar sementes pré-selecionadas, com uma agricultura com base em, na correção do solo, um tratamento diferenciado, com irrigação e utilização de fertilizantes no solo. Tudo isso para aumentar a produtividade. Quanto que a agricultura extensiva se dá pelo baixo emprego de capital, né? Ou seja, como assim, professor? Você, você tem poucos recursos financeiros, ou quando você tem, você não utiliza de forma intensiva no teu sistema agrícola. Você utiliza práticas arcaicas, geralmente braçal, né, com ferramentas rudimentares. Praticamente não existem máquinas nesse tipo de sistema agrícola aí, sistema de produção agrícola. Geralmente voltado para o mercado externo, quando não é de subsistência, utiliza-se essa prática extensiva em monoculturas, que é de um gênero alimentício, agricultura de um gênero alimentício, em grandes latifúndios, ou seja, em grandes propriedades. A agricultura é um conjunto de técnicas. Bom, eu não vou ler tudo isso aí, pessoal. Depois, se vocês quiserem voltar ao slide, está falando aí da agricultura intensiva e da agricultura extensiva. Então, a diferença entre um modelo agrícola e o outro, ok? Então, a estrutura fundiária brasileira, vamos falar um pouquinho mais como que está dividida as propriedades agrícolas aqui no Brasil. Então, existe uma grande concentração de terras. Como assim, professor? Me explique concentração de terras. Concentração de terras, no que diz respeito aí, é a questão de poucos proprietários rurais detêm muitas terras, enquanto que muitas propriedades rurais, muitos proprietários, no caso, detêm poucas terras, ou seja, as terras estão concentradas na mão de uma minoria. Entenderam agora, professor? Pessoal? Então é como se fosse uma oligarquia ali. Então é uma pequena parcela ali de proprietários rurais detém quase metade de toda a parcela aí de terrenos, né? Cultiváveis, muitos deles cultiváveis ainda. Daqui a pouco vou explicar para vocês como é que é feita essa distribuição de terras agora por conta dessa nova reforma agrária aí que está ocorrendo no Brasil, ok? Como que ele está sendo distribuído. Vamos continuando ali no slide. Monocultura. Então, monocultura prevalece aqui no Brasil. Haja visto aqui a agricultura nacional, né, por a gente ser considerado um celeiro agrícola, porque a gente tem muitos campos agricultáveis, a nossa agricultura faz parte, é um poderio para a economia nacional. A gente depende muito da exportação dos nossos grãos. Porque a gente é um país tropical e temos uma grande disponibilidade de água. Então, por conta disso, a gente tem muitos solos
de boa qualidade, né? Como terreno, o solo de massapê no Nordeste, o solo de terra roxa aí, né? Toda a porção sudeste aí e adentrando ali a porção central do Brasil e abrangendo ali uma porção inclusive do Paraná. É uma terra muito fértil, um solo muito fértil. Então, como eu já havia falado, a distribuição dos imóveis rurais aqui no Brasil ela é muito concentrada, tá, pessoal? Então veja aí, o número de proprietários, 50% dos proprietários, pessoal, veja, 50% dos proprietários aqui no Brasil tem apenas 2,3% de terras, enquanto que 0,9% de proprietários, menos de 1% dos proprietários ocupam 45% das terras aqui no Brasil. Então, a estrutura fundiária brasileira refere-se à divisão de terras em propriedades. No Brasil é marcada por uma grande disparidade, concentração de terra, encontra-se mecanizado em algumas áreas. Você encontra, né, onde ocorre ali o agronegócio, ali, principalmente na região centro-oeste, você encontra também as monoculturas voltadas para exportação, ok? Voltada para a agroindústria, inclusive. A agroindústria é uma sociedade que ocorre entre indústria, que produz insumos para a agricultura em geral. E de acordo com o INCRA, 1% dos proprietários possuem 50% das terras no Brasil. É uma desigualdade brutal essa que ocorre aqui nesse país. É difícil, mas isso aí tá desde o período colonial, tá? Isso que ocorre. Já vou explicar para vocês no próximo slide. Eu não vou pular essa etapa. Observe essa charge, tá? Preste muita atenção nessa charge. Então temos ali uma família, um menininho ali, o papai, a mamãe, né? Eles estão com as malinhas, né? Eles estão provavelmente migrando, eles estão buscando terra para morar, buscando. Aí o menininho fala: mas papai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra. Por que não temos a nossa? Aí você observa ali depois do cercadinho ali, ó, propriedade do Silva, propriedade do Silva pai, propriedade do Silva Júnior, propriedade do Silva avô, do Silva bisavô. Isso aí, pessoal, é um legado do período colonial. Mas agora falando então, né, e por conta dessa desigualdade aí, dessa concentração de terras, é que criou-se no Brasil aí a reforma agrária, que esse é um movimento contrário a essa concentração de terras, em que essas pessoas aí lutam por propriedades. Então, qual que é o objetivo, né? A desconcentração de terras, né? Democratização da estrutura fundiária, ou seja, você dá poder mais para o povo, né? Obviamente com o incentivo do governo, não é simplesmente largar o povo ali nas terras ali que não vai sair nada, precisa, né, de um incentivo fiscal, né, dinheiro mesmo para poder investir, ok? Insumos, enfim. Produção de alimentos básicos, então eles estão ali para produzir, eles estão ali para ocupar, né, para gerar economia, né, você ocupar mais o interior do país. Combater a fome e a miséria, em teoria. A diversificação do comércio e do serviço no meio rural, a interiorização dos serviços públicos. Ou seja, não basta também, né, apenas você ocupar o território, mas você precisa levar a infraestrutura junto consigo. Hospitais, escolas, enfim, saneamento básico para que eles possam viver nessas regiões aí. Muitas delas aí é um vazio demográfico. Então, necessita, né? Promoção de cidadania e da justiça social. Então, o MST luta para realizar a reforma agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar as condições de vida no campo. Então, esse é o grito de guerra deles, né? Suas conquistas, já conseguiram aí 8 mil latifúndios ocupados em 2014, então 2014 foi um ano bem interessante, né, para o movimento sem terras. 350 mil famílias foram assentadas. Houve a criação de escolas, enfim, houve feiras de alimentos,
tá? Para gerar aí alguma renda, gerar aí um emprego, né? Mas é difícil competir com os grandes fazendeiros, né, que já estão ali há mais tempo. Geralmente eles empregam uma agricultura intensiva, ou empregam um capital de investimento e conseguem baratear o custo da produção. Aí os sem terras não conseguem competir no mercado e acabam vendendo aí suas propriedades, né, para esses grandes fazendeiros e aí acabam indo trabalhar para eles, ou seja, a reforma agrária acaba agravando aí a situação. E alguns grileiros e poceiros que antes tinham documento falso, agora conseguem registrar suas terras com o documento original. Então, ou seja, a reforma agrária ela é muito interessante, a ideia da reforma agrária. Eu defendo muito, sabe? Mas é difícil na prática, tá? É uma luta muito longa, árdua, enfim. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Avanço da fronteira agrícola. É o avanço da unidade produtiva capitalista sobre o meio ambiente e nas florestas. É... Pessoal, em vez de eu ler, eu vou explicar para vocês. Então, o que é o avanço da fronteira agrícola? É o desmatamento, né? A retirada dessa cobertura vegetal para ceder espaço aí, terreno para campos de pastagens ou culturas agrícolas mesmo, ok? O problema é que eles avançam sobre as florestas e isso aí causa uma porção de danos e prejuízos ao meio ambiente. Poluição atmosférica pela queima, né, dessa madeira gera aí o monóxido de carbono aí, então, enfim, tudo isso aí é prejudicial, ele agrava o efeito estufa, inclusive. Então reduz aí os solos agricultáveis, você tem uma perda, né, do esgotamento por conta dessas queimadas aí, você tem um esgotamento do solo. E também por conta do próprio gado, né? O gado que fica ali pisoteando ali o tempo todo esse solo ali, o que vai acontecendo? O solo ele vai se compactando cada vez mais e diminui a porosidade, né? Diminui a infiltração da água sobre esse solo e o solo ele vai com o tempo ele vai entrando aí também em processo de degradação e depois desertificação. Então tudo influencia em um impacto ambiental. Revolução verde do agronegócio. As inovações tecnológicas da agricultura para a obtenção de maior produtividade através do desenvolvimento de pesquisas, sementes, fertilizantes do solo. Pessoal, depois vocês leem, tá? Vou explicar o que seria então a Revolução Verde aí, o agronegócio. Então, a Revolução Verde aí são inovações tecnológicas, tá? Utiliza até sementes transgênicas para aumentar a produtividade. Eu sou meio contra aí esse tipo de modificação genética aí das plantas, enfim. Mas a Revolução Verde aí com máquinas, insumos, o uso intensivo aí de agrotóxicos, fertilizantes, enfim, sistema de irrigação, correção de solo, isso aí tem aumentado muito a produtividade. Só que também a dependência tecnológica, você necessita cada vez mais desse sistema aí para continuar competindo no mercado, ok? E isso aí diminui a oferta de emprego no campo, que por sua vez acarreta o êxodo rural. O êxodo rural que vai inchar as cidades, né? Vai causar o gargalo urbano, que associado a isso começa a ocorrer aí as macrocefalias e tudo isso é um ciclo. Ok, deixa eu explicar para vocês aí nos próximos slides, eu não vou me adiantar. Visão sistêmica do agronegócio. Então, o que é necessário, né? Os insumos, ok? São os tratores, fertilizantes, sementes, serviços, defensivos, a produção, o tipo de produção, agricultura, pecuária, agroindústria, energia, e o mercado consumidor, que no caso são as cooperativas, os exportadores, os varejistas fazem parte do sistema terciário aí, tá?
Ah, professor, eu escuto na televisão aí, eu já vi com meu pai, com a minha mãe na novela aí, agroindústria. O que é isso, professor? Agroindústria. Então, agroindústria é quando a indústria ela está equipada e preparada para um determinado fim, né? Para um tipo de sistema agrícola, uma troca. Ou então a agricultura provém aí com sua matéria-prima, então entra com a matéria-prima que é processada na agroindústria e depois retorna para a agricultura. Por exemplo, vamos citar exemplos que acho que é mais fácil, professor. É, as vacinas aí que você vai utilizar no gado, vêm da onde? Vem da agroindústria. Os insumos, os fertilizantes, os agrotóxicos, da onde que vem, professor? Vem da agroindústria. Mas é feito pesquisa, é feito uma análise. Geralmente essas agroindústrias já estão próximas também dos sistemas agrícolas, das áreas de produção ali, justamente para baratear aí o custo da produção. Então a agroindústria está aí para aumentar, né? Para aumentar aí o potencial da produção, ok? Existe todo um sistema também para as agroindústrias operarem. Consequência do avanço tecnológico. Com o avanço tecnológico do agronegócio, da Revolução Verde, da agroindústria, o que isso vai gerar? Maior produtividade no campo. Com a maior produtividade do campo, você também tem uma maior dependência de aparatos tecnológicos, de colheitadeiras, sementeiras, enfim, os tratores em geral. Então você precisa, até esses aviões, né, que fazem foto aérea, tá? Esses serviços de cartografia e tecnologia de ponta, GPS, né? Você tem cada vez mais uma dependência tecnológica. E com isso vem a modernização agrícola. A modernização agrícola dos insumos, das técnicas, vai fazer com que haja um crescimento econômico do sistema do agronegócio. Então você tem ali já um aumento de capital, tá? E por conta disso começa a ocorrer o desemprego em massa. Por quê? Porque agora postos de trabalho que antes eram braçais agora passam a ser mecanizados. Então, a demanda por oferta de emprego é cada vez menor no campo, que leva ao êxodo rural, que é o êxodo rural, que é essa saída do campo para as cidades, né? Por N fatores, repulsivos e atrativos. Adoção em larga escala da monocultura. Então, todos esses avanços da tecnologia, modernização agrícola, chega uma hora que ela atende não só o mercado interno, mas aí ela precisa escoar essa produção, ela precisa ganhar novos clientes, ela precisa expandir o seu negócio. Então, geralmente esse tipo de sistema agrícola já voltado ao mercado externo, tá? Atende a demanda interna, mas geralmente está voltada praticamente toda essa produção para o mercado interno. Já visto aí que a agricultura de subsistência já fornece alimentos aí suficiente para o povo brasileiro. Contaminação das águas por uso de defensivos agrícolas. Então, ao entorno dessas grandes agroindústrias, dessas empresas aí, você tem aí também um despejo inadequado desses resíduos. Não só por isso, o uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes nas plantações ali, no sistema, né, nas culturas agrícolas, o que vai acontecer? Né? A chuva vem, aí vai lavar toda essa vegetação aí, vai escoar, né? Se houver aí ravinas no solo, vai levar essa água até os lençóis freáticos e vai contaminar não só o lençol freático, em alguns casos chega a contaminar até todo um aquífero. E é danos severos, né, para o solo. Começam com as pequenas ravinas e depois acabam se transformando em enormes crateras, que a gente chama de vossorocas. Ô, professor, e vai ter atividade? Vai!
Vai. Temos atividades, ó, no livro, na página 45, 49, 50, 54, 55. No caderno de atividades, vamos ter atividades nas páginas 21, 22, 23, 24. Ô, professor, mas tudo isso? Não, fiquem tranquilos. Eu já dei uma olhadinha ali na apostila de vocês. Algumas páginas têm um ou dois exercícios apenas, né? Vocês vão tirar isso aí de letra, ok? Tudo de bom para vocês. Eu tô com muita saudade. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente e muito em breve, ok? Então é isso aí. Um abraço. Tchau.